Estou lendo o estudo acerca do livro de Daniel a partir do capítulo 2 e versículo 46 em diante. É a recompensa de Daniel. A reação do rei mostrou o seu alívio e a exatidão da compreensão de Daniel. Se o rei tinha esquecido do seu sonho, Daniel o trouxe de volta à mente. Se ele estava fazendo de conta, Daniel passou no teste. A reverência prestada a Daniel por Nabucodonosor tem afligido os comentaristas, pois o humano e piedoso Daniel parece estar recebendo honrarias divinas. Jerônimo supôs que o rei estava adorando a Deus, o Deus que ele conheceu por meio de Daniel. E Yong teve a impressão de que Daniel não iria tomar sobre si a honra que pertenceria somente a Deus. Por válidas que essas expressões possam ser, há indicações de que atos reservados para a adoração divina na prática hebreia e cristã eram dirigidos a pessoas exaltadas na Babilônia e Pérsia. O alívio de Nabucodonosor pode tê-lo conduzido a uma atitude tão exagerada quanto a sua fúria anterior. Versículo 47, Daniel havia contado ao seu rei quanto o seu Deus era poderoso e exaltado. Agora Nabucodonosor o reconhecia como a fonte da percepção de Daniel. Ele o aclamou como o maior entre os deuses, sem se tornar monoteísta. Em seguida recomeçou Daniel como havia prometido. Daniel fez questão de compartilhar isso com os amigos que tinham orado com ele. A oposição de governante trazia grandes riquezas em tribos, ao mesmo tempo que acarretava muitas responsabilidades. Ao delegá-las, Daniel conseguiu manter o seu lugar de grande influência no gabinete. Versículo 48, e o encarregou de todos os sábios da província. Essa posição é criticada como impossível para o judeu fiel. Junto com o seu título de chefe dos magos em 4.9, mas o seu ofício talvez não o tenha envolvido nas atividades dos seus subordinados. A sua destreza na área tinha sido comprovada. Os amigos de Daniel parecem compartilhar com naturalidade o seu triunfo. A sua presença também suaviza a transmissão para o capítulo 3, em que eles são proeminentes a Daniel, está totalmente ausente. 3. A imagem e os 3 jovens tementes a Deus. Primeiro, a imagem de Nabucodonosor, 3 do 1 ao 7. A reforma de estátuas antigas ou confecção de novas era uma característica comum das responsabilidades do rei. Não sabemos qual Deus foi honrado por esta estátua. Não há pista remanescente fora desse capítulo. É improvável que se tenha representado o rei por meio dela. Alguns têm sugerido que o sonho do capítulo 2 induziu Nabucodonosor a erguer este colosso. Por outro lado, a ideia em desenvolvimento nas intenções do rei pode ter precipitado o sonho. Precipitado o sonho, 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Qualquer que tenha sido a figura que foi criada, ela pode ter sido elevada sobre um pedestal. Estátuas de ouro eram encontradas com frequência nos templos, e os textos antigos descrevem muitas delas. O outro revestia em material mais simples. Confira Isaías 40:18. Nabucodonosor conta do ouro que ele
esbanjou nos santuários da Babilônia, e Heródoto descreve os seus ricos utensílios e grandes estáticas, versículo 183. Dura, um local desconhecido da região plana dos rios da Babilônia, onde o monumento seria visto de longe, recebendo também a luz solar. Versículo 2. Convocou para mostrar as realizações do rei e garantir a lealdade dos seus oficiais. Alistar títulos fazia parte do estilo de narrativa, confira 2.2, característica preservada também na Babilônia. Sobreviveu uma lista da corte de Nabucodonosor, encontrada na cidade da Babilônia Net, página 307 a 308. Metade dos oito títulos são termos em persa antigo. Sátrapas, conselheiros, tesoureiros, juízes. 2 assírios assimilados pelo aramaico, preferidos governadores. Pois aramaicos, magistrados, autoridades provinciais. Essa lista imponente é repetida no versículo 2 e parcialmente no versículo 27. Assim como os instrumentos musicais são repetidos no versículo 5, do 7 ao 15. Versículo 4. O arauto, um membro indispensável da corte, antes da época da comunicação de massa. Como em Ester 3:12, etc., tomou-se o cuidado de transmitir o decreto a todos. Versículo 5. A música era essencial nos templos e palácios antigos. Cantores e instrumentistas eram recrutados de perto e de longe, de forma voluntária ou como tributos ou cativos. Dos 6 instrumentos na orquestra de Nabucodonosor, 3 nomes gregos: cítara, harpa e flauta dupla, quitros, psanterim, sumpônia. Visto que certamente havia gregos na Babilônia de Nabucodonosor, comentário de 1:5 e introdução às línguas de Israel. Essas palavras não são evidência filológica sólida do reflexo da civilização helenística em Daniel. Monte Gomer, embora não ocorra nenhum exemplo de sumponia com instrumento musical. Eu acho que ele quer dizer sinfonia, né? Deve ser em outra língua, né? Sumponia como instrumento musical em fontes gregas antes do século II a.C. A palavra é comum em outros sentidos musicais: harmonia, alguns acordes. E poderia ter sido usada aqui. Versículo 6. Fornalha, o castigo é conhecido de raras referências em textos legais cuneiformes. Entre o Tigre e o Eufrates, em torno da cidade da Babilônia, havia muitas olarias, algumas com fornos, embora a maioria dos tijolos fosse simplesmente queimada ao sol, proporcionando uma terra sempre disponível para a execução dos inimigos do rei. 2. Os 3 amigos confiantes, 3 do 8 ao 18. Versículo 8. Denunciaram por inveja uma sorte comum dos homens sem meios satisfatórios, pois a acusação não era falsa. 10. Decreto, uma palavra diferente da palavra persa dat, no hebraico dat, de 2.9 e 6.5, provavelmente o seu sinônimo aramaico. 12. Alguns judeus, literalmente homens de Judá, a raça estrangeira, ajuda a formar um retrato de desavença, que não te dão ouvidos. Destaca-se com isso a bondade do rei para com os 3 e a deslealdade destes, como também a sua posição religiosa. Eles são retratados como homens que rejeitaram os valores de Nabucodonosor. Versículo 3. Essas acusações falsas tocam no ponto fraco do rei, mas ele não punia os homens sem ouvi-los. Se isso fosse verdade, esse desafio era digno de ser visto.
e o seu castigo seria um espetáculo público salutar. A sua pergunta se concentrou no aspecto religioso. Nem aqui, nem no versículo 18 é repetida a acusação. Não te dá ouvidos. E ele ainda ofereceu uma oportunidade aos acusados de provar a sua lealdade sob coerção, e que Deus, versículo 15, fez eco à zombaria de Rabsaque, oficial de Senaqueribe, 2 Reis 18, 32 a 35. Orgulho que de forma traiçoeira recai sobre os altamente bem-sucedidos. Versículo 16 ao 18. Como resposta, os 3 amigos admitiram que não tinham defesa alguma. Eles se confiaram totalmente ao seu Deus. Os versículos 17 e 18, mais bem traduzidos assim: se o Senhor Deus a quem servimos é capaz de nos salvar, ele vai nos salvar. Mas se não, que seja reconhecido a ti, ó rei. Respondendo à pergunta do rei, no versículo 15, a fé e as convicções dos 3 não permitiram que prestassem culto aos deuses da Babilônia, nem que adorassem imagem de ouro, mesmo que o seu Deus não se dispusesse a intervir. 3 saídas das chamas, 3:19 ao 30. Provocação declarada foi o que Nabucodonosor concluiu, e isso inevitavelmente o levou a ápice da sua fúria. Para demonstrar o poder absoluto do tirano, o fogo foi atiçado até o calor máximo. Não deveria sobrar nem vestígio dos rebeldes insolentes, nem mesmo cinzas identificáveis. Queimar restos humanos era algo compreensível. Aqui. Para demonstrar o poder absoluto do tirano, o fogo foi atiçado até o calor máximo. Não devia sobrar nem vestígios dos rebeldes insolentes, nem mesmo cinzas identificáveis. Queimar restos humanos era algo repreensível. Amós 2:1. Versículo 21. Os 3 foram amarrados pelos soldados mais fortes como uma parte da exibição pública. Evidentemente, os amigos estavam usando vestimentas de corte. Os termos são obscuros, provavelmente os 3 são persas. Nem o tirano, nem a sua fornalha se mostraram tão fortes como ele tinha pensado. A esperança, aparentemente sem fundamento, expressa pelos 3, versículo 17, foi vindicada. Nabucodonosor pôde enxergar dentro da fornalha através de uma porta ou de um respiradouro lateral, ao passo que os 3 haviam sido lançados nela por meio de uma abertura superior. E foi ali que o calor matou os guardas. Somente Nabucodonosor viu o quarto homem, de forma claramente sobrenatural. As suas palavras se fornecem com o Filho dos deuses. Não revelam a forma em que se fez esse reconhecimento. Se o aramaico pode ser considerado equivalente ao hebraico, filhos de Deus, esse era um membro da corte celestial, João 1:6, etc. Como afirma o relato do rei, versículo 28, provavelmente não. O Novo Testamento não faz essa tentativa de identificação. Contrastes 16:6 e 2 João 10 do 12 ao 41.
Nabucodonosor, de um poder pessoal muito superior a qualquer poder que ele ou seus deuses poderiam demonstrar. Mesmo confessando isso, ele continuou politeísta, apegando-se aos deuses que tinha conhecido, que acaba de conhecer. Versículo 27. A proteção de Deus, que estendeu a toda a roupa dos três e até os fios de cabelo, testemunhando assim do seu poder total e do controle sobre as forças da natureza. Contraste com o destino dos homens do rei, 28 e 29, a fé e as convicções que as três tão tenazmente defenderam diante das ameaças do tirano, recebe um filho do próprio tirano. A partir daí, a religião deles era uma religião permitida e protegida. Assim, a fé é confiança de poucos benefícios a muitos. 4. A loucura de Nabucodonosor. 4 do 1 ao 37. Numa carta a seus súditos, Nabucodonosor explica porque ele havia decidido adorar a Deus, o Deus de um povo pequeno, subjugado e deportado. Versículo 3, os versículos 19 e 33 estão numa narrativa em terceira pessoa, contrastando com a primeira pessoa dos versículos iniciais e finais. A mudança pode ter sido usada para efeitos dramáticos. O sonho do rei, 4 do 4 ao 18. Quando tudo estava bem, mais um sonho presagioso afligiu o rei. Dessa vez ele conseguiu lembrar o sonho, mas os seus experts ficaram perplexos novamente. Como alto oficial do estado, Daniel foi chamado por íntimo tratado pelo rei pelo seu nome babilônico acerca da declaração numerosa em homenagem ao nome do meu Deus, do Espírito Santo, Deus inspirado. O plural deuses provavelmente está correto, versículo 10 a 12. Anteriormente havia sido uma enorme imagem, agora era uma grande árvore, o objeto central em cada caso, representando, né? Anteriormente havia sido uma enorme imagem, agora era uma grande árvore no centro, no objeto central, em cada caso representando o próprio rei, uma árvore viçosa e exuberante, representada a prosperidade, atraindo os homens e os animais em busca de abrigo e descanso. Versículo 13, um sentinela, um anjo, versículo 17, mostra que ele era um agente da Trindade, reflexo central dos serviços de informação dos reis terrenos, como o Zacarias 1:10. Versículo 14, a presença foi severa, mas não fatal, visto que permaneceu um toco. Preços evoca diversas explicações. Se a personificação da frase seguinte já começou, que talvez se esteja sugerindo são as restrições meditais mentais de cura. Se o
A árvore continua uma proteção contra danos ou um artifício que está difícil de impedir o crescimento. O significado será molhado. Versículo 16. 7 tempos. O tempo de tempos significa um. Sete templos, no aramaico tempos, significa um período específico, identificado nesse caso, usando nada a para fornecer qualquer identificado no caso, nada que favoreça anos ou qualquer outra medida de produzido, ninguém poderá saber se é uma interpretação confiável. 2. A interpretação. 4:19 a 27. A hesitação agora foi de Daniel quando percebeu a mensagem aterradora do sonho. Versículo 19, ele respondeu o encorajamento de gente, encorajamento elegante do rei, com estilo apropriado à corte, das pistas sutis de um prognóstico desfavorável. Versículo 20 e 21. Daniel repetiu a descrição, exceto para a expressão na qual havia alimento para todos, para aumentar o impacto do seu veredito. Versículo 20 e 21, Daniel repetiu a descrição, exceto para a expressão no qual havia alimento para todos, para aumentar o impacto do seu veredito. Vinte e 21, Daniel repetiu a descrição, exceto para a exceção na qual havia alimento para todos, para aumentar o impacto do seu veredito. És tu, ó rei. 22, 26. Há um pouco de lisonja convencional nessa caracterização. Confira 2:18, que Nabucodonosor estava consciente dos perigos. Na média, na média, no leste dos gregos, no oeste, fora do seu domínio, por maior que fosse, o rei estava sujeito a decreto do Altíssimo. A árvore era uma metáfora. A metamorfose da árvore seria real. O teu reino te será devolvido quando onde que eu parei aqui? Do agradável e essencial para que o orgulho não voltasse à tona, e teria a promessa de segurança depois deste período. Os céus dominam. Esse é o exemplo mais antigo dessa terra, que representa a Deus, amplamente usado em anos posteriores.
Versículo 27, a interpretação conclui com uma exortação para que ele se comportasse como se esperava dos reis. Aliás, como nas suas inscrições, Nabucodonosor afirma ter feito. Talvez então continues a viver em paz. É melhor entender essa expressão como referência ao tempo após o rei ter reconhecido o Altíssimo, como Jung entende, e não como um arrependimento que poderia anular o decreto. Porteus observa que Nabucodonosor recebeu a verdade principal que ele tinha de aprender. Sem interpretação, mais uma verdade geral tem pouca influência, a não ser que seja apropriada pelo indivíduo. Nabucodonosor precisa primeiro aprender humildade antes que possa se apropriar realmente da verdade de geral da soberania de Deus. 3. O cumprimento, 4, do 28 ao 37. No versículo 29, 12 meses não tinham produzido mudança no cenário, com a evidência do seu poder diante dos seus pés. O rei falou palavras semelhantes àquelas gravadas em milhares de tijolos das suas construções e em inscrições mais longas e jactanciosas. 31, versículo 31, veio do céu uma vez, não houve mediador humano. A sentença cumpriu-se, o melhor dos homens preferiu a postura dos servos dos homens, os animais, todo cuidado e interesse pessoal tinham desaparecido. O rei viveu em campo aberto, longe dos seus semelhantes. Jó 37, 5 a 8. Sofrendo de uma enfermidade conhecida na medicina como licantropia, um tipo de esquizofrenia. Os babilônios consideravam esse comportamento sinal da ira divina. Então foi isso que caiu sobre o Nabucodonosor, né? O arrogante, foi licantropia o nome aqui. Versículo 34, a doença durou o tempo anunciado e teve o seu efeito desejado. O rei orou a Deus e foi restaurado a santidade, sendo o reconhecimento da preeminência de Deus o único caminho para a santidade de qualquer homem. O louvor que Nabucodonosor presta a Deus amplia as suas palavras iniciais. O governo de Deus não é limitado pela morte, nem os seus desejos contrariados por seus súditos. Versículo 36. Vendo que ele estava no seu perfeito juízo, aperfeiçoando, aliás, os pobres, mostraram-se ansiosos por uma audiência, e a reputação a reputação do rei melhorou. Versículo 37. Todo o propósito da enfermidade foi concluído com a declaração final do rei. O rei dos céus é uma expressão singular no Antigo Testamento, embora seja um título comum dos deuses babilônicos. Os deuses cujo poder nunca havia sido percebido dessa forma.